Deixa eu procurar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tô esperando aqui, aceitando o pessoal para entrar na sala.
Alô, alô, dá um ok para mim, para ver se todo mundo está me ouvindo. Pode ser no bate-papo aqui mesmo. Boa, valeu. O pessoal está entrando ainda aqui. Amanda, nossa convidada de hoje, acabou de entrar também. Tudo bem, Amanda? Agora foi. Tudo bem? Olá, Amanda, tudo bom? Tudo bem e com você? Tudo jóia. Eu sou o Derek, faço parte da diretoria da Regional São Paulo também. Aí hoje eu vou estar de moderador, tá? O Igor Tá, depois vai entrar também. Aí a Alice falou que talvez iria entrar. Não sabe se vai querer ver sua apresentação. tá. Não, sem problemas. Deixa eu só te perguntar, Derek. Oi. Essa reunião ela vai ficar gravada Vai sim, e tudo depois bem. vocês podem disponibilizar? Eu preciso ver com o Igor, mas acredito que sim. Tá joia? E o professor me perguntou. Tá, eu vou falar para ele então. Só um minutinho. Deixa eu ver. Você precisaria de algum certificado, alguma coisinha assim? Que alguns Não? alunos vão assistir, eles foram convidados para assistir, depois precisa de um relatório, enfim. Ah, entendi, Uns legal. ficaram com medo de não ter internet e depois não conseguir as informações. Ah, tranquilo. Não, acho que sem problema. Vou ver com o Igor Tá, direitinho, mas mas acredito que se não dá sim. tiver, Ela está sendo gravada, sim. beleza, Derek. Tá bom? Deixa eu só já abrir aqui. Boa. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Você é de Mato Grosso mesmo? Ou tá em Campinas? Ou tá aonde? Que parte do mundo? Loucura, né? Eu sou de São Paulo, mas eu tô morando no Mato. Eu vim para cá esse ano. Aí eu tô Ah, morando aqui, tá. mas eu sou de São Paulo. Você tá... É que tá São Entendi. Paulo, Campinas, Mato Grosso. É, logo ali um do outro, né? Tudo perto, né? Do lado, Mato Grosso. Ah, a Boa Alice noite, entrou aí. Tudo bem, Alice? tudo bem e você? Eu tô bem também. Beleza. Ando. Vou deixar o áudio aqui, tá? Beijo. Beijo. Tranquilo. Eu vou fechar aqui também rapidinho, que eu vou pegar meu carregador, já volto. Tá joia, tranquilo. Mas clique e volta.
Tá entrando o pessoal aqui ainda. Esperar mais. Ainda tem 5 minutinhos, né? Sim. Já já a gente... Vamos só testar, compartilhar a sua aula, para a gente ver se está funcionando direitinho. Deixa eu colocar aqui. Ah, beleza. Tá todo mundo vendo a apresentação da Amanda? Eu tô vendo aqui, para mim tá. Deixa eu ver a ponteira. Laser, você tá vendo também? Ah, muito chique você, hein? Caramba. Essa daí foi a primeira palestrante com laser point aqui. Essa é a única ferramenta que eu sei usar no Zoom. Ai, meu Deus. Caramba, a gente nem sabia que tinha essa ferramenta, não. Tem ali embaixo da apresentação tem laser, tem a caneta, tem algum... Caramba, mas já existia já ou é uma atualização? Já, não, desde o início. Tem É sim. mesmo? Quando está em modo de apresentação, é Porque... só descer. Do lado esquerdo tem algumas ferramentas. Ah, legal, porque Vocês devem estar vendo aqui embaixo. na aula passada o Evaldo, ele riscou toda a apresentação dele. Ai, meu Deus. Eu acho que ele apertou sem querer algum botão e tinha vários riscos na apresentação dele, assim, tava meio engraçado. Eu nem me arrisco porque, né, quem sabe um dia, né, a gente domina essa ferramenta. Eu Não, mas ainda ele não nem sei. sabia que estava arriscando também, ele até tomou um susto. Ai, meu Deus. Não, aí eu fico só com laser mesmo para Ah, show. dando. Perfeito. Ah, eu acabei de falar com o Igor e a aula vai até ficar disponibilizada no YouTube. Mas aí a Ah, parte tá. é mais da Sonaf mesmo que vai fazer essa parte. Mas Tá, talvez demore um pouquinho aí para subir no YouTube. Pela tá bem. demanda tal deles lá, tá bom? Aham. Beleza, deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Ok. Deixa eu avisar então. Ainda tem um pessoal entrando aqui. Ainda falta mais uns minutinhos. Quando puder começar, você me fala. Tô... Tranquilo.
Mais um minutinho aí. O Felipe Abdala também entrou. Boa noite aí, presidente. Bom, só mais um minutinho e aí a gente já começa. Tem um pessoal entrando ainda aqui. Deixa eu Só ver. mais um pouquinho só. Então, como é que era mesmo, Amanda? Agora você está aqui em São Paulo. É isso? Não, nesse momento eu estou no Mato Grosso. Ah! Eu sou de São Paulo, mas eu vim para cá esse ano para dar aula. Mas eu sou daí, eu sou da região de Campinas. Então, eu trabalho Tá. na região de Campinas. Aí, Certo. você é da capital mesmo? Sim, capital. Exato. Entendi. Mas aqui também não tem regional, né? No Mato Grosso. Mato Grosso, né? Uhum. Tem alguns sócios, mas tá todo mundo meio pai muito grande, né? Tá todo mundo espalhado. Verdade. É que Mato Grosso também é grande, né? É demais, demais. É. Aí eu acabei ficando vinculada a São Paulo mesmo, que é a minha região. Certo. E você, então você está aí em Mato Grosso desde o começo do ano? Desde o começo da pandemia? Isso. Não, eu vim morar aqui desde o começo do ano, mas eu estava no estado de São Paulo. Ah, certo. Eu acabei nessa pandemia porque as aulas estavam remotas, então eu fiquei bem pouco aqui. Agora Uhum. um pouquinho a rotina e eu voltei para cá. Entendi. Eu Você começou a dar aula aí desde quando? esse ano Ah, esse ano mesmo. eu vim para dar aula aqui numa universidade. Certo. Aí tô aqui ainda. Ainda. Tô aqui. Conhecer um pouquinho Mato Grosso. Calorzinho? De leve? Gente, meio vontade. Teve gente que morreu desidratado aqui. Teve o Tá? quê? Gente que morreu desidratado mesmo. Caramba, não é nem pelo Covid, assim, né? O pessoal já... Não, de calor mesmo, de desidratação, de não dar conta. Não. Caramba. Tava bem. Agora amenizou um pouquinho, mas tá bem intenso. Nossa. Úmido, né? Muito quente, assim, né? Nossa, muito quente. Muito. Mas é melhor que frio. Não vou reclamar, não. Ah, é, prefere o calorzinho? Melhor que frio. Deixa eu... Vamos lá, ainda tem o pessoal entrando. Mais uns 2 minutinhos aí a gente começa, tá bom? E durante a aula, você prefere que te pare e pergunte ou deixe para o final? Pode ser, não me incomoda. Pode me mandar, pode interromper a aula, pode mandar no chat. Eu sempre fico Tá, de olho e vou respondendo, tá? tá jóia, legal. A gente também dá uma olhadinha aqui no chat, tá? A Alice aí vai monitorando um pouquinho pra gente aí. Tá. Pode deixar, eu fico de olho. Boa, Alice. Vamos lá, mais um minuto e aí a gente dá o play. Ok.
Beleza, 8h05. Acho que aí o pessoal vai entrando aos poucos também. Então, primeiramente, queria agradecer, Amanda, por hoje estar ministrando a nossa reunião científica da Regional São Paulo, né? Você aí longe, mas aqui. Né? Então, para quem entrou agora, meu nome é Derek, eu faço parte da diretoria da Regional São Paulo e hoje eu vou moderar a aula de hoje. Daqui a pouco o Igor Siqueira também entra, tá? Bom, então vamos lá. Apresenta aí, Amanda, quem você é e a sua atuação aí no Paradesporto. A aula toda sua. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, para eu falar de um tema que eu adoro falar sobre isso e trabalhar com paradesporto. E eu tentei resumir ao máximo, mas trazer o que tem de importante para entender como a nossa atuação no paradesporto ela é importante e falta profissional, né? Então, quem sabe instigar um pouquinho isso de tentar conhecer mais, enfim, para quem não conhece, buscar informação aí na região. Então, um pouquinho da minha formação, né? Eu me formei no início de 2016, logo depois eu me especializei em esporte, fiz residência em esporte, e durante a minha residência na Unesp, eu participei do curso de classificadores do Comitê Paralímpico, e em 2018 eu me tornei classificadora funcional pelo Comitê Paralímpico, então, da modalidade de atletismo. Aí, esse ano, eu me associei à SONAF. Atualmente, eu sou professora aqui no Centro Universitário do Vale do Araguaia e tenho esse vínculo, então, com o comitê como classificadora. Bom, então, não tem como falar de paradesporto sem falar do comitê, né? O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele foi fundado em 1995, no Rio de Janeiro, então, é recente, né? E ele é um órgão aqui, né, a maior entidade aí que representa os atletas do paradesporto aqui no Brasil e representa tanto frente ao IPC, que é o Comitê Olímpico Internacional, quanto as instituições que regem o paradesporto no Brasil. Então, ele é um órgão aí que ele estimula muito, né, a inserção aí da pessoa com deficiência no paradesporto. E aqui eu trouxe um pouquinho da estrutura, né, do Comitê Paralímpico, que fica em São Paulo, que, como a gente pode ver, é uma estrutura imensa, né? Então, tudo isso daqui é o Comitê Paralímpico. E talvez aí o nosso maior legado do ano de 2016, né? Das Olimpíadas, que foram aqui no Brasil. Então, é um legado que ficou, e quem é de São Paulo, né? Quem está aí por perto, vale muito a pena conhecer, que é um lugar incrível, né? Tem toda uma estrutura para basicamente todos os esportes paralímpicos. Bom, e aí, junto com o Comitê Paralímpico, né, em 2010 foi fundada a Academia Paralímpica Brasileira. Então, o CPB ele fundou uma academia focada, então, aí muito na parte de pesquisa e da formação mesmo de profissionais para essa área, né? Então, aqui é um pouquinho da ementa, e eu trouxe aqui para vocês o que é importante, né? Então, é com relação a questões científicas, né, a produção de ciência e disseminar essa ciência do esporte paralímpico, buscar parceria com instituições, né, então aqui no Brasil, as instituições que fazem pesquisa com paradesporto ainda são muito limitadas, né, quando a gente vai ver os estudos, esses estudos nós percebemos que é sempre das mesmas instituições, né, então, é algo que tem, mas isso está sendo disseminado. E essa é uma das funções da academia. Formar e apoiar pesquisadores da área. Então, dentro do comitê, existe uma área de pesquisa, né, com equipamentos, enfim. Então, muitas teses de mestrado, de doutorado saíram de lá.
e publicar livro, artigo científico, pensando aí no desenvolvimento do paradesporto. Promover troca de informação entre os pesquisadores da área e realizar congressos e seminários. A Academia Paralímpica, ela tem todo um corpo docente, que esse corpo docente, ele realiza, né, esses congressos, seminários e também cursos. Então, muita gente não sabe, quando uma instituição quer, por exemplo, fazer uma formação de atualização de fisioterapeuta no paradesporto. Então, essa instituição pode pedir, né, para a Academia Paralímpica para que mande para lá um profissional habilitado para essa formação, e isso sem custo nenhum, né, basicamente com custo ali só de hotel e alimentação desse profissional. Assim como na área da educação física também. Então, é só fazer esse pedido e eles mandam os profissionais para habilitar, para que eles tenham aí um suporte teórico e prático para lidarem com ou a criança, né, com deficiência, ou algum adulto aí que teve algum acidente, alguma lesão e passou a ter algum tipo de deficiência física. Bom, e essa Academia Paralímpica realiza a cada 2 anos, né, o Congresso Paradesportivo Internacional, que é muito legal, ele é muito acessível, discute desde tecnologias, né, até coisas, alguns estudos mais básicos, enfim, que são desenvolvidos aqui no Brasil, e ele é um dos maiores congressos aí mundiais pensando no paradesporto. Eu trouxe aqui esse gráfico, né, para mostrar um pouquinho a evolução do paradesporto ao longo dos anos. Então, no início, né, a gente percebe que eram pouquíssimos atletas, né, 20 atletas, sendo que nenhuma mulher, e ao longo do tempo, a partir de 2000, esse número foi crescendo de forma exponencial, né, nas participações olímpicas. Então, nós percebemos a qualidade, né, de como o esporte paralímpico, ele evoluiu e ele ainda tem bastante a evoluir para essa inserção, né, da pessoa com deficiência. E esse também é um gráfico mostrando com relação às medalhas, né? Então, também aqui a partir de 2000, né, essa quantidade aí de medalhas foi crescendo de forma exponencial. Então, hoje, o paradesporto brasileiro, ele é uma potência paralímpica no mundo, né? A gente precisa valorizar demais isso. E sempre que eu penso em paradesporto, né, existe a famosa frase, né, do físio por amor, e isso sempre me incomodou um pouquinho, né? E quando a gente vai para o paradesporto, isso se acentua demais. Então, eu vejo como um grande desafio social essa questão, porque as pessoas olham para o profissional que trabalha com o esporte adaptado, com o esporte paralímpico, como se aquele profissional fosse um santo, né? Como se fosse aquela característica voluntária. E, na verdade, é um processo de profissionalização como qualquer pessoa que trabalha com esporte, né? Seja no esporte convencional ou no esporte adaptado. Mas existe essa característica e talvez isso também acabe afastando um pouco as pessoas de conhecer o paradesporto e saber realmente a realidade do que é o alto rendimento, né? Então, eu acredito que no paradesporto isso é muito, muito acentuado. Então, as pessoas acreditam que a gente realmente está ali só por amor e não tem tanto aquela característica profissional. Bom, e aí, quando nós pensamos na atuação, antes de pensar no alto rendimento, existe uma atuação, né, que é a atuação lá de base na pessoa com deficiência, que é relacionada à reabilitação, né, à socialização e qualidade de vida. Então, é aquele trabalho inicial, né? Se é
a criança com deficiência, isso já se inicia desde bebê, e se é um adulto, né, ele passa por todo esse processo de reabilitação, de socialização e, inicialmente, melhorar ali a qualidade de vida dele para a independência funcional, né? Então, esse é o nosso primeiro passo aí dentro do paradesporto, né? Depois que esse paciente ele já tem um grau de funcionabilidade e função, a gente vai para uma segunda fase, que continua a reabilitação, mas aí entra a prevenção e performance. Geralmente, isso hoje está sendo feito nos ambientes escolares, né? Então, cada vez mais está havendo esse incentivo para trazer, né, de dentro da escola, essa pessoa com deficiência, até para descobrir novos potenciais, né? Então, ele é um processo mais simples, porque estamos falando, em geral, de adolescentes, né, que não tem tanto acesso, às vezes, a algum clube, mas que exige esse programa de prevenção e pensando aí na performance também como o esporte convencional. E aí, quando vamos para o alto rendimento, é um pouquinho mais complexo, né? Porque são exigidos alguns protocolos para a inserção desse atleta no paradesporto e existem alguns passos, né? Então, esse atleta, ele precisa passar por uma classificação funcional, que eu vou falar ao longo dessa aula o que é essa classificação, né? Como que é essa nossa atuação. A avaliação, que ela é comum aí com relação ao esporte convencional, recuperação pós-esforço, a prevenção, monitoramento de carga, que também é tudo comum, né? Os critérios de retorno. Porém, existe aqui existe aqui uma diferença, né? Que é a avaliação de uma possível progressão da patologia de base. Então, muitas vezes, aquele atleta que está atendendo no alto rendimento, ele tem uma patologia que ela tende a evoluir. Então, esse monitoramento de carga, essa avaliação, com certeza tem que ser feita de forma extremamente periódica, né? Muitas vezes ali a cada 15 dias, dependendo aí da característica da lesão desse atleta. E a partir dessa progressão, tudo isso daqui pode mudar, desde a classificação até os processos de recuperação pós-esforço, enfim. Então, a gente precisa estar muito atento para uma possível adequação de conduta, né? Então, entender a patologia de base é extremamente importante dentro do paradesporto. E quais são os tipos de deficiências, né, que cabem dentro do esporte paralímpico? Então, existem 3 tipos básicos, né? O deficiente visual, a pessoa com deficiência cognitiva e a pessoa com deficiência física, né? E o que seria aí o visual? O visual é só quem não enxerga totalmente? Então, não. A deficiência visual, ela é quando existe algum grau da perda dessa visão que ela acaba sendo irreversível, né? Então, dentro dos deficientes, das pessoas com deficiência visual, existem algumas classes e aí vão separar se é essa perda total ou não. Com relação ao intelectual, né, cabem aqui muitas patologias de base, ou pode ser alguma patologia somente intelectual mesmo, que é mais raro de acontecer, mas pode acontecer. E é quando existe, então, um funcionamento intelectual, cognitivo abaixo da média, que vai alterar a aprendizagem, né? Que vai alterar também essa questão do ajuste social. Se existe essa alteração da aprendizagem, esse atleta, ele tem muita dificuldade de seguir comandos, né? Então, toda a parte de treinamento, toda a parte de performance, ela vai ser comprometida, mesmo que ele não tenha comprometimento físico. Então, esse é um outro perfil que cabe dentro do esporte paralímpico. E o último perfil, e é o maior, né? Porque aqui cabem
inúmeras patologias, inúmeros tipos de deficiência, e são as deficiências físicas, né? Então, aqui alguns clássicos, os esportes em cadeira de roda, aqui o nanismo, aqui com as corridas com prótese, né? E aqui cabe tudo, que é quando há alguma perda de função, né? Isso em qualquer sistema, pode ser sistema neurológico, pode ser sistema musculoesquelético, e essa alteração nesse sistema, ela vai refletir diretamente na capacidade desse atleta se movimentar e de gerar performance. Então, toda deficiência física que reflita no sistema musculoesquelético, né, e altere essa performance, ela pode caber dentro aqui dessas deficiências físicas. E o que o fisioterapeuta pode, dentro do alto rendimento, né? Quando nós pensamos em lesão desportiva, pensando nesses perfis de pacientes que são extremamente diferentes, né? Eu posso ter desde um visual até ter um paciente ali que ele é um lesado medular, uma lesão muito alta, que compromete ali todo o movimento, tanto de membros inferiores, região de tórax e mão, né? Então, são perfis totalmente diferentes. E para entender esses perfis de lesão, precisamos entender o tipo de deficiência, né? Que sistema que está cometido e que tipo de disfunção ele traz, a modalidade, né? Que esse atleta faz. E essa modalidade inclui entender também como é que ele compete, né? No atletismo, como são muitas provas, existe sempre a possibilidade ali, para algumas patologias, do atleta competir em pé, competir sentado. Então, essa lesão, ela vai ter muito aí dessa característica de qual é a condição que ele compete. E também os fatores intrínsecos e extrínsecos, né, que nós sabemos bastante aí com relação ao esporte convencional. E no paradesporto existe aí o fator intrínseco, que é a patologia de base, né? Então, de novo, entender o comprometimento ali que ela causa para geração de performance. E eu trouxe alguns artigos, né? Não existe muita coisa, a gente está caminhando, a ciência está caminhando no paradesporto, mas esse ele é bem recente, ele é de 2018, e buscou entender um pouquinho das características das lesões, né, no paradesporto aí como geral. E o que foi visto? Que foi o óbvio aí, não óbvio, que os cadeirantes têm mais lesões nos membros superiores, né, são as principais características, e as pessoas que competem em pé têm mais lesões nos membros inferiores, né? E quando vamos para as modalidade que nós chamamos de verão, né? O futebol de 7, ele é o que mais tem lesão de membro inferior, e de inverno é o esqui, né? Que causa também um maior índice de lesões aí de membros inferiores. Aqui um pouquinho, esse estudo foi feito aqui no Brasil, né, acho que por um grupo da UFMG, e é um pouquinho dos aspectos das lesões desportivas de atletas com deficiência visual. Então, não pensando em uma modalidade específica, né, pensando nesse perfil de paciente. E pensando em segmento de corporal, a maioria tem em membros inferiores, né? Porque esses atletas, se são só deficientes visuais, eles em geral competem em pé, né? Então, essa característica de membro inferior. E o principal tipo, né, de patologia são as tendinopatias, né? E as contraturas de membro inferior. Então, esse é um perfil também de paciente que eles jogam, os visuais, né? Tem aquela modalidade que eles jogam, é como se fosse o futebol mesmo, né? Só que adaptado, enfim, vendados.
E por isso essas características de lesão. Esse estudo também, ele é um estudo brasileiro, né, que ele foi realizado em 2011 e mostrando as características de queixa desses pacientes, né, no Mundial de Atletismo de 2011. Então, considerando o atletismo, né, aqui as queixas musculoesqueléticas, principalmente relacionadas às mialgias, né, dores musculares, dores articulares e tendinopatias, em geral de membro inferior, né? E aqui mostrando um pouquinho a porcentagem, existiu também essa grande porcentagem na região de ombro, né? Uma dor mais articular de ombro. E com relação ao tratamento que foi realizado para esse perfil de paciente, né, nesse Mundial de 2011, o que mais foi utilizado, né, dentro do hotel, que é aí ou antes ou pós-competição, os recursos foram ultrassom, TENS, crioterapia e bandagem, né? Então, e até hoje tá sendo publicado, né? Está sendo, na verdade, realizado um estudo que avaliou também o que vem sendo utilizado, e essas são aí as características básicas do tratamento que esses atletas vêm recebendo hoje. E aí, eu trouxe para vocês darem uma olhada nesse gráfico, que ele é um gráfico mostrando como está hoje a distribuição de classificadores funcionais no Brasil, né? Então, até 2018, de 2008 a 2018, existiam uma média aí de 12 classificadores nacionais, né? De 2018 para cá, alguns classificadores foram formados, né? Inclusive eu. E hoje nós temos uma média de 22. Porém, a distribuição, né? A gente pode ver, ela é muito concentrada. Então, é mais aqui realmente na região sudeste e região sul. E existem aqui algumas pessoas, né? Temos 3 classificadores no Nordeste. Isso é um grande problema, né? Porque muitas vezes tem uma competição lá em Pernambuco, né? E tem que sair uma pessoa do Rio Grande do Sul para ir até lá para compor uma banca. Então, no Pará também, às vezes tem que ir lá do Rio Grande do Sul para ir para o Pará. E isso é um gasto imenso, né? Um gasto imenso para quem está fazendo a competição. E também, muitas vezes, os classificadores não têm disponibilidade. Então, é pouquíssimo, né? A gente não tem, se for contar, nenhum por estado. Então, é necessário aí a formação desses profissionais, né, para que continuem, porque toda a competição oficial, ela precisa do processo de classificação, né? Senão, os resultados ali das provas, da competição, eles não são válidos. E aí, falando sobre a classificação, deixa eu ver que horas são, para ver se eu me atraso. Com relação à classificação, o que é, né, a classificação funcional? A classificação, ela é um processo que é feito, né, todo um protocolo que é para tornar a competição mais justa. E para isso, os atletas são avaliados, né, no caso da física, eles são avaliados fisicamente e eles são alocados em classes. Então, cada classe tem sua característica de comprometimento, né? Então, avalia esse atleta, dependendo do comprometimento funcional dele, eu vou alocar ele ou em uma classe mais comprometida ou menos comprometida, tá? E como que é esse processo, né? Então, eu mostrei lá atrás para vocês que existem 3 perfis de paciente, que são as pessoas com deficiência visual, né? E no atletismo, são 3 classes. Então, eu tenho aqui T11, que é o cego total, né? A pessoa que não tem nada de visão. E T12 e T13, que seria aí, seriam caracterizados como baixa visão.
quem faz a classificação, né, desses atletas, onde é que vai alocar um ou outro, em qual classe, é o oftalmologista, né, exclusivamente ele. No caso da cognitiva, quem faz esse processo é o psicólogo, e no atletismo existe uma única classe, que é a T20. Então, o psicólogo, ele avalia esse atleta, independente do grau de comprometimento cognitivo dele, ele vai estar nessa classe que é a T20, tá? Então, não existe maior ou menor comprometimento. E no caso das pessoas com deficiência física, quem faz esse processo de classificação podem ser alguns profissionais. O fisioterapeuta, o educador físico, o médico e o terapeuta ocupacional, tá? A única obrigatoriedade, eu acho que tá aqui no próximo, deixa eu ver, tá. O que é a obrigatoriedade, né? Quando nós pensamos numa avaliação física. Então, existe uma banca que é quem vai avaliar esse atleta. E essa banca, ela precisa ter, no mínimo, 2 profissionais, que nós chamamos de classificador médico e classificador técnico. O técnico, ele é o educador físico, então ele precisa estar na banca. Quando nós falamos em classificador médico, aqui entra o fisioterapeuta, o médico ou terapeuta ocupacional, né? Aqui no Brasil, pelo o que eu conheci, né, até das outras modalidades, eu nunca conheci nenhum terapeuta ocupacional que fez a formação ou que é classificador hoje. E os médicos também acabam sendo exceções aí na classificação física, né? No atletismo nós até temos uma classificadora e ela acabou entrando porque o filho dela era do paradesporto, né? Ele competia e ela acabou conhecendo e se identificando. Mas também não é comum. O mais comum é ter um fisioterapeuta e um educador físico para fazer essa avaliação. E essa classificação funcional, ela é um protocolo, né, que nós precisamos seguir para conseguir alocar esse atleta. E esse protocolo ele é feito em 3 etapas. Eu tenho a avaliação física, inicialmente, ela sempre vem antes de qualquer avaliação. Depois nós temos a técnica, que é realizada pelo educador físico, e se ainda existe dúvida, né, principalmente nas classes de paralisia cerebral ou de lesados medulares, nós observamos esse atleta em prova, né, para observar se realmente o que nós vimos na parte técnica e física é aquilo que ele consegue transformar em performance. E como que é esse processo, né? Eu vou falar um pouquinho como exemplo do atletismo, porque é o que eu tenho mais experiência, né? O que eu mais conheço. E de físico, né? Nós vimos lá que o visual tem 3 classes e o intelectual tem 1. No físico, nós temos 48 classes, ou seja, 48 possibilidades de alocação desse atleta. E hoje ainda surgiram mais 3 novas classes, né? Uma nova modalidade aí dentro do atletismo, que surgiu no início desse ano e acabamos não tendo tanta experiência na classificação, mas também já tem esse protocolo, né? E como é que é feito esse processo? Então, existe a banca, né? Com um classificador médico, um técnico, e existe toda aquela entrevista inicial para entender a patologia de base daquele atleta, que raramente, né, aqui no Brasil, raramente eles sabem, muitas vezes não estão acompanhados dos pais, existe uma questão ali também cognitiva, então a gente tem que ir juntando informação com informação para tentar chegar lá no final com um diagnóstico funcional o mais exato possível, o mais justo possível para aquele atleta, né? E o que esse atleta ele precisa ter, né? Eu falei que é físico, mas o que ele precisa ter para ser do paradesporto? Então, ele pode ter, se ele apresentar hipertonia, ataxia ou atetose, ele já pode ser do paradesporto, independente do grau que ele apresente, né? Deixa eu só ver se é uma... Ah, tá. Então, independente do grau ali que ele apresente, ele é elegível.
Se ele tiver naquela escala, né, na escala Ashworth, a gente avalia hipertonia, se deu 1 só na região, por exemplo, de bíceps, ele pode ser do paradesporto, né? Então, aqui não existe um nível mínimo. Se ele apresentou, ele já pode. Quais são os outros critérios, que talvez sejam os menos conhecidos? A diminuição da amplitude de movimento, ou seja, se aquele atleta ele tem alguma patologia que limite aquela amplitude de movimento, que ele não consiga, que seja irreversível, né? Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa ela coloca uma prótese e acontece alguma intercorrência e ela fica com uma limitação ali de até só 90 graus de flexão de quadril. Então, a gente pode avaliar, talvez essa pessoa ela seja elegível dentro do paradesporto, né? E aí, essa diminuição de amplitude, ela pode ser em diversas áreas do corpo. Existe um livro de regras e, a partir dele, a gente identifica essas limitações. A diminuição de força, que é qualquer patologia que cause uma diminuição de força do atleta, que ele não consiga, naquela escalinha de Daniels, né, que ele não consiga vencer a gravidade, então acaba sendo uma avaliação um pouco subjetiva, por isso todas as etapas elas são muito importantes. E aqui entrariam os lesados medulares, né, apesar de ser uma lesão de sistema nervoso central, né, uma lesão do sistema nervoso, a principal característica funcional é a perda de força. Então, ele entra numa classe diferente dos outros pacientes neurológicos, né? Então, aqui entrariam os lesados medulares, entrariam os pacientes com mielo, os pacientes que apresentaram alguma neuropatia periférica, por exemplo, e perderam a função de plantiflexores de tornozelo, né? Então, qualquer patologia que cause déficit de força significativo entraria aqui nesse critério, né, nesse tipo de comprometimento. O baixa estatura, que seriam os anões, né? Então, eles entram aqui também, existe um critério de altura máxima, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E diferença de tamanho de membro inferior, né? Diferença de tamanho de perna também é um critério de elegibilidade pro atletismo. E aí, como que é feita, né, essa avaliação? Acho que a parte que mais as pessoas... porque todo curso, né, o comitê até no ano passado, foram, se eu não me engano, eles liberaram, né, ministraram 3 cursos na região sul, no Nordeste, em algum outro lugar. Então, assim, muitas pessoas fazem o curso e às vezes elas se assustam, né, com o processo de avaliação, porque nós temos que saber realmente avaliar tudo, desde a parte neurológica até a parte musculoesquelética, né? Então, os pacientes que apresentam hipertonia, ataxia, tetose, essa avaliação física, nós fisioterapeutas que fazemos, né? Então, nós vamos identificar qualquer sinal ali, né? De Babinski, por exemplo, onde é que está esse Babinski? São nos 2 membros, em um membro só, né? Porque a grande questão é que muitos pacientes chegam, por exemplo, com uma hemiplegia, né? E quando vamos avaliar, vem com relatório de hemiplegia, quando a gente vai avaliar, na verdade, ele tem uma diplegia, né? Ou o contrário. Então, essa avaliação vem com um relatório médico, mas a nossa avaliação, ela sempre vai ser superior aos relatórios, por isso precisa da física e da técnica e de prova, né? Para que nós não tenhamos dúvida para alocar esse atleta. Então, nós vemos sinais neurológicos, Babinski, clonos, hiperreflexias, né? Se esse paciente apresenta, e as atetoses ou ataxia. E existem alguns testes, né, que nós fazemos, que são testes, vê na graduação, né, testes muito importantes. E aqui a escala de Ashworth para avaliar a hipertonia, né. Então, esse grau de hipertonia vai ser muito determinante para o momento da classificação, tanto o grau quanto a localização dessa hipertonia, né? Se ela é só membro inferior, se ela é membro superior. Então, vai ser extremamente importante essa avaliação.
controle de tronco. Então, tudo isso, coisa que a gente vê na graduação e quem sai da área neurológica acaba não tendo tanto contato, mas a gente volta, estuda, revê e dá tudo certo, né? Para não assustar ninguém. E ainda com relação a esses pacientes neurológicos, nós fazemos os testes coordenativos, né? Para identificar, por exemplo, quanto essa ataxia, né? Que é essa incoordenação, o quanto que ela compromete esse paciente, né? Então, ele vai arremessar, por exemplo, ele vai arremessar, é um peso que ele vai arremessar? Como é que é esse arremesso dele? Como é que ele consegue fazer a extensão de punho? Ele consegue abrir totalmente a mão? Ele consegue liberar sem dificuldade esse peso ou não, né? Ou é um disco, que a pegada é totalmente diferente. Então, tudo isso pode ser determinante para uma mudança de classe, né? Então, dependendo das provas que esse paciente vai fazer, mesmo que seja tudo com membro superior, né? A gente precisa avaliar o que ele vai fazer. É disco, é peso, é dardo, porque as pegadas são totalmente diferentes e isso pode interferir muito no resultado final. E aí, aqui alguns testes, né? Então, o finger nose, o de pronação, supinação, todos os testes aí relacionados à coordenação de membro superior e de membro inferior, né? Claro que se esse paciente for correr em pé somente, esses testes aqui a gente vai tentar fazer todos. E se for de membros e arremessos, né? A gente precisa fazer todos esses testes, porque se ele for arremessar em pé, todos os membros aí são importantes para essa geração de potência e de performance. E aqui, ainda na avaliação física, né, existem alguns testes desse perfil de paciente que são bem conhecidos no esporte, né, nós utilizamos tanto para alguma avaliação ali inicial, intermediária, ou para critério de alta, que são os saltos. Então, no caso desses pacientes, a gente não avalia, não faz esses testes para avaliar a performance dele, a quantidade que ele faz, né? Nós avaliamos muito a qualidade desses testes. Então, aqui, eu trouxe alguns exemplos, né? Esse daqui não é salto, mas são aqueles passos laterais, né? Para identificar assimetrias. Então, a simetria, ela é sempre muito importante na nossa avaliação física. O triple rope, que nós também comparamos aí os dois lados, né? Se esse paciente consegue ou não fazer. Então, muitas vezes ele não consegue nem ficar ali em um pé só, e isso já traz uma baita informação. Aí ele saiu naqueles caras que arrendou a fazenda ali perto do Guerreiro ali, veio de a pé, pulou por dentro ali, aí falou pros caras que indo pra Cascaeira, que não sei o quê, e daí chegou pelo fundo da fazenda aqui, os meninos... Peraí. Alguém ligou o áudio aqui? Eu ia silenciar aqui. Você consegue silenciar por aí? Eu tô procurando quem que é. Andresa. É a Andresa. Achei. Já silenciei a Andresa. Foi? Aí. Desculpa. Então, imagina. Então, quando nós avaliamos esses testes de salto, sempre vamos buscar a simetria, né, desses dois membros e se esse paciente ele consegue realmente fazer. Então, esses são alguns clássicos, né, o triple roll, esse daqui que é o salto vertical, esse o salto para frente. Então, vamos avaliar tudo, desde da posição de início, né? Esse paciente, ele consegue pôr a mão na cintura, com ou sem dificuldade, ele consegue agachar até 90 graus, né? Então, muitas vezes, ele já tem uma restrição de amplitude, ele não consegue nem posicionar no início. E aí, no final, vamos observar principalmente a aterrissagem dele, né? Com que pé ele aterrissa primeiro, se ele aterrissa com os dois juntos, enfim. Então, todo detalhe é extremamente importante nessa parte física inicial, que é a parte que principalmente o fisioterapeuta faz. Aqui eu falei que um dos critérios, né, é a diminuição de amplitude de movimento, um dos critérios para elegibilidade. E
E aí não é qualquer diminuição de amplitude, né? Então, existem os protocolos, então nós temos um livro de regras, e aqui tem, por exemplo, o impacto, né, de amplitude de movimento de membros inferiores. Então, aqui, para corrida, por exemplo, né, aí mostra qual que é o mínimo de amplitude que ele precisa ter para ser elegível, né? Quanto que ele tem que ter de déficit ali para ser elegível. Então, às vezes, o paciente, ele tem uma diminuição de amplitude de quadril, por exemplo, ele tem 110 graus de flexão de quadril. Ele pode ter uma diminuição. Só que essa diminuição, ela não impacta a performance, porque quando ele vai correr, ele vai usar ali uma média de 90 de flexão, né? De 90 a 95. Então, meio que esse critério acaba tirando ele dali, né, do esporte. Então, ele não é elegível, ele não pode ser considerado ali um atleta pro esporte paralímpico. Então, um dos papéis principais aí do fisioterapeuta nessa avaliação física é determinar isso. Esse atleta pode ou não participar do esporte paralímpico, né? E, em geral, nós conseguimos nessa avaliação física. Claro que tem exceções que a gente vai conseguir ver mais na parte técnica, mas, em geral, na física, nós damos esse critério para ele, se ele pode ou não participar do paradesporto. E aí, aqui mostrando de membro inferior, de membro superior, né? Então, aqui, por exemplo, para corridas de 100 metros até maratona, existe um impacto de membro superior. Então, quanto que ele usa de amplitude, por exemplo, para correr, né? Uma corrida aí longa. Então, são amplitudes pequenas, né? Ele não precisa de grande amplitude para uma corrida longa, e é essa amplitude que nós precisamos achar. Então, às vezes, ele tem um déficit, mas esse déficit ele não impacta tanto a performance dentro das pistas. Aí, com relação à avaliação de força, né, eu falei para vocês que aqui entrariam os lesados medulares, pacientes que tiveram qualquer neuropatia periférica, qualquer perda aí de força muscular em qualquer lugar do corpo, pode ser membro superior, pode ser membro inferior, pacientes que tiveram lesão, por exemplo, de plexo braquial, né, e teve uma perda ali considerável de força. Então, nós vamos para esse critério, né, vamos avaliar isso. Aqui são só alguns testes, né, pessoal, para vocês verem como que é feito, como que isso vem no livro. É claro que tem muito mais critério, ele é um livro bem extenso, mas só para vocês verem, então, a avaliação, eu não falei aqui, né? Mas de ADM, então, nós utilizamos a goniometria, certo? Então, quem tem medo do goniômetro aí, acaba sofrendo um pouquinho, mas a gente tem que utilizar a goniometria, né? Não existe outra forma. Com relação à avaliação de força, nós utilizamos aquela escalinha de Daniels, né? Então, para avaliar a força muscular, que é aquela escalinha básica, né? Muitas vezes, nesse momento, aquele atleta que ele já conhece um pouco o processo, muitas vezes está mal intencionado, ele acaba não fazendo o teste da forma adequada, né? Então, por isso, nós avaliamos até o final, até esse atleta ir para a prova, para identificar se o que ele fez lá dentro é o que ele consegue realmente gerar de movimento, tá? E aí, nesse caso, quando avaliamos força, também é um pouquinho diferente. É a escala de Daniels, mas a nossa amplitude que nós levamos em consideração é a funcional. Então, aqui, por exemplo, na de Daniels convencional, nosso paciente precisaria fazer a amplitude completa de quadril, certo? Contra a gravidade. Se ele não consegue fazer amplitude completa, ele acaba perdendo um ponto na avaliação. E na classificação funcional, não. Eu vou considerar a amplitude que ele precisa para fazer aquele movimento, né? Eu vou sempre considerar a biomecânica dele. Se para a corrida ele precisa de 90 graus de flexão, se ele tiver força até 90 graus, para ele é o suficiente para competir naquela prova, né?
Então, é sempre considerando também o funcional. Eu falo, nós somos os profissionais da função, né, da função física aí, então, com certeza, mesmo sendo um processo que ele não é tão fácil, nós somos os profissionais aí mais habilitados para fazer esse processo, né, porque tudo isso nós aprendemos aí ao longo da nossa formação. Por último, os mais fáceis, né, que seria aí baixa estatura, que seriam, antes eram só os anões mesmo, né, a condroplastia, mas hoje também foram incluídos as pessoas que têm alguma deficiência hormonal, né, que tem esse déficit de crescimento, e se eles cumprirem esses critérios aqui, ele está dentro, né, então nós medimos tanto a altura desse atleta, o tamanho de braço e a soma desses dois. E ele precisa estar dentro desses critérios aqui, que geralmente não, né? No atletismo são 2 classes, então tem os mais altos e os mais baixos. Então, essa é uma das avaliações mais fáceis de serem feitas, né? O difícil é quando dá 1 centímetro ali de diferença, aí é difícil. Mas a forma de medida ali, ela não é difícil de ser feita. E por último, nós avaliamos essa diferença, né, de tamanho de perna e de membros inferiores. Se existir uma diferença de, no mínimo, né, 7 centímetros, de 7 centímetros para mais, esse atleta, então, ele é elegível também para o paradesporto. Se ele tiver 6,5 de diferença, ele não é elegível, tá? Então, sempre existem esses critérios mínimos e a gente precisa se atentar muito, porque muitos pacientes, muitos atletas têm comprometimento físico, né? A gente olha, a gente percebe, porém, numa avaliação mais objetiva, esse comprometimento ele não cumpre os critérios que estão ali no livro de regras. Então, por isso, ele tem que ser um protocolo bem rígido mesmo, né? Para que a gente cometa aí, que a gente erre menos. E aí, tem essa tabelinha. Eu trouxe para vocês, ela às vezes assusta, mas o que é, né, essa tabela? É o processo de classificação que eu acabei de falar para vocês. Então, o atleta, ele chega, né? Esse atleta, ele cumpre ali qualquer critério mínimo, né? Então, ele tem hipertonia, ataxia ou atetose, ou dos de amplitude. Ele tem, no mínimo, déficit de amplitude de uma articulação que estava lá no meu livro de regras. Se eu não conseguir achar nada mínimo, ele não pode fazer parte do paradesporto, né? Então, ali nós já paramos a avaliação desse atleta. Se ele cumpre qualquer critério mínimo, né, identificamos na avaliação física, ele cumpriu um critério mínimo. A partir desse critério mínimo, eu vou perguntar para ele se ele vai competir no campo, que são os arremessos, basicamente, né, os arremessos e os lançamentos, ou se ele vai para as pistas, né? Então, se vai para campo ou pista. A maioria, dependendo da competição, quando é uma competição talvez um pouco mais amadora, eles fazem tudo, né? Porque muitas vezes é aquela fase da descoberta, de entender ali onde eles melhor se adaptam. Nós acabamos classificando aí tanto para pista quanto para campo. Se ele foi, por exemplo, para pista, né? Esse atleta, ele cumpre um critério mínimo, por exemplo, para competir sentado, porque dependendo da deficiência dele, ele pode competir sentado ou em pé, ele pode escolher. E aí eu vou ver se ele cumpre esse critério mínimo para poder escolher, ou se eu que vou alocar ele, né? Eu vou falar, olha, você tem que ir em pé, você não pode ir sentado pela tua condição física. Então, se ele cumpre um critério mínimo, né, ele pode escolher ir sentado, né, na cadeira de roda ou no banco, na cadeira de roda, ou ele pode competir em pé, né, nas pistas em pé. E aí, sentados, existem essas classes,
né, essa classe dos neurológicos, essas classes aqui dos impactos lá que nós falamos de deficiência de membro, de diminuição de amplitude, diminuição de força, então tudo entra aqui no sentado e aqui em pé, né? Então em pé eu tenho esse mesmo perfil de paciente, só que eles são menos comprometidos, então são as mesmas patologias, só que em grau de comprometimento diferente, tá? E aí aqui entram os de baixa estatura, né? Aqui é o mesmo comprometimento que aqui, só que em pé. E aqui no final nós temos os pacientes que competem de prótese. Então, muitas vezes eu tenho um amputado de um membro inferior só e ele pode decidir competir sem a prótese. Ele pode competir em uma perna só, né? Ele pode saltar, ele pode correr, enfim, ele pode fazer tudo com uma perna só. Então, ele pode também estar em uma classe ou em outra, tá? Então, tudo isso nós vamos determinando na avaliação física, né? Se ele cumpre os critérios, se ele pode escolher e se ele pode, qual que vai ser aí, a gente vai encaixando em alguma classe, certo? Porém, algumas patologias, principalmente as neurológicas e as de déficit de força, né, que eu falei para vocês muito, como ele é um teste, ele não é um pouco mais subjetivo, nós vamos para essa parte técnica. E aí tem o olhar técnico do educador físico, né, para identificar performance, identificar movimento. E essa avaliação técnica, então, nós avaliamos tudo também. Então, vamos lá para a pista, tem que pegar o equipamento, se ele vai correr, cansa esse atleta, para ele correr, para ver realmente o que aparece. Então, muitas vezes eu tenho um paciente que tem uma monoplegia, né, ele tem só uma perna que está comprometida, e eu sei que tem, porque deu tudo lá nos sinais neurológicos, mas eu peço para ele saltar e tá muito difícil visualizar alguma coisa. Então, nós cansamos, esse atleta ele tem que chegar ali a uma fadiga para identificar, porque aí esses sinais neurológicos, essa hipertonia, ela vai começando a aparecer. Então, aqui nessa parte técnica, nós temos aí, nós podemos fazer isso, né, para identificar o máximo de comprometimento possível, né? E aí também vai depender se esse atleta ele vai fazer uma prova de velocidade, se ele vai fazer uma prova longa, porque isso vai alterar também o aparecimento desses comprometimentos funcionais. Em geral, aqui no Brasil, né, eu não sei, eu nunca classifiquei aí de forma internacional, mas no Brasil essa banca geralmente faz tudo junto, né? Então, eu tenho um educador físico que ele tem que saber fazer goniometria comigo, ele tem que saber fazer as medidas, os testes neurológicos, e nós temos que saber a parte técnica também. Olhar tecnicamente esse atleta, olhar a saída do bloco, como é que ele sai, como é que ele chega, como é que ele freia. Então, porque tudo isso vai ser importante. Muitas vezes o físico não bate com o técnico, e aí a gente precisa chegar num consenso. Então, por isso, nós precisamos saber aí um pouquinho de tudo, né? Não só a nossa parte clínica, mas também a parte técnica, para que sempre no final exista um consenso da classe desse paciente. E por último, dentro da classificação, existe a observação em prova, que aí a banca faz, né? Faz junto. Então, essa observação, ela é quando restou alguma dúvida, né? Mas hoje existe uma regrinha que nas classes neurológicas, essa observação ela é meio que obrigatória, assim, para preencher, para identificar o que esses atletas apresentaram de disfunção, porque é a mesma coisa, né? Às vezes nós avaliamos na pista, esse atleta ele não estava no extremo dele de performance, e quando ele entra nesse extremo, pode ser que surja alguma coisa diferente ali, né? Que pode mudar a classe desse atleta. Então, nós sempre observamos nesses casos de dúvida, enfim. Claro que se for uma pessoa de baixa estatura, né, diferença de tamanho de perna, não tem porquê. Mas em outros tipos de comprometimento, nós fazemos, então, essa parte de observação, a banca toda junta,
para chegar aí no final em uma classe. Nós mensuramos também, é o papel da banca, fazer, né, essa avaliação física para mensurar o tamanho máximo aí de prótese que o atleta biamputado pode utilizar. Então, é bem comum, né, nós vermos aí nas pistas os biamputados e é nosso papel avaliar, né, fisicamente e identificar qual que é a máxima altura que esse atleta ele pode ter utilizando prótese para que ele não esteja levando vantagem, né, em cima daquela classe. Então, nós fazemos esse processo antes da competição e agora está saindo uma regrinha, né, que antes sempre desse atleta entrar na pista, nós temos que estar lá para fazer a medida para ver se está tudo certo, né? E esse é um grande problema, porque essa altura máxima, ela é um cálculo, né, que é feito levando em consideração aí o tronco, às vezes os braços, enfim, desse paciente. Porém, ela é mundial, né? Então, uma pessoa, um atleta do Japão, um atleta do Brasil, dos Estados Unidos, eles vão ter esse mesmo cálculo. E muitos atletas, né, teve uma mudança aí nesses parâmetros desses cálculos e muitos tiveram que cortar a prótese, né? E isso é caríssimo. Então, é algo que também tem que ser muito estudado, né, para perfis populacionais diferentes, que ainda nós temos muito, muito pouco. E aí eu trouxe para vocês, aqui por último, né, acho que é meu último slide, com relação ao nosso papel de inserção desse atleta no paradesporto, né? Então, muitas vezes, ou é aquela criança, né, que está passando pelo processo de reabilitação, ou é aquele adulto que teve um AVE, que teve um acidente, uma lesão medular. Então, nós somos os profissionais que estamos ali junto desse paciente. E nós temos um papel, né, muitas vezes, de orientar esse paciente para que ele pratique ali alguma atividade física, porque isso só vai trazer benefícios, né, para esse paciente. Então, no caso da criança, muitas vezes ela está na escola e existe um pouquinho dessa inserção. No caso do adulto, não, é muito difícil, né? Então, ele sofre ali uma amputação e ele não sabe para onde que ele vai, né? Eu até recebi mensagem esses dias de um paciente de uma amiga que sofreu uma amputação e ele era atleta, né? E, enfim, ele queria entrar para o paradesporto, mas não tinha noção, assim, para onde ir, né? A gente não sabe informar. E no site do comitê existe essa aba lá, né, que nós abrimos, e colocando o estado aqui em cima e a cidade, aparecem as várias associações, né, que são responsáveis aí pela inserção desse paciente, então, no esporte. É bem bacana que sempre haja esse estímulo, né, independente do tamanho da cidade, independente de como que está essa situação do paradesporto regional, nós precisamos estimular, né? Então, junto com a secretaria, pode haver uma conversa, enfim, para que esse paciente ele não fique em casa, né? Para que ele realmente tenha uma vida ativa e ele aproveite aí os benefícios do paradesporto, mesmo que não seja no alto rendimento. Então, quem conhece alguém, entra lá, né? Vê o estado, a cidade, que muitas vezes pode ser que tenha algo ali na região que possa ajudar, então, na inserção desse paciente. E isso que eu queria trazer para vocês hoje, né, um pouquinho aí dos desafios de como que nós podemos atuar. Então, tem muitas possibilidades, né, desde lá do início que eu falei da parte de reabilitação desse paciente no alto rendimento e na classificação funcional que nós precisamos muito. Então, hoje eu falei do atletismo, mas tem muitas modalidades, né? Tem a natação, tem o ciclismo, tem o badminton, enfim, tem muita coisa que a gente pode estar aproveitando. E eu vou ver, tem algumas perguntas aqui, né? Deixa eu ver. Excelente aula, professora. Parabéns aí pela aula. Obrigada.
Muito legal aí esse tema, né? Essa abordagem. Vamos abrir então para perguntas, né? Tá. Tem uma aqui, né? Que A Carolina falou ali no meio da apresentação, né? Onde você fez curso de classificação funcional. Tá. Então, o curso de classificação funcional, ele é, como eu falei, ele é lá pelo comitê, né? Então, o comitê, ele geralmente no início do ano lança a agenda de cursos, então é desde a classificação funcional até as habilitações técnicas, e é tudo gratuito, né? O curso, nós não pagamos nada. O que a gente vai pagar, né, que assusta às vezes também, é que nós temos que participar pelo menos de 3 competições. Então, é esse deslocamento até o estado, enfim. Mas sempre dá para fazer, principalmente quem é de São Paulo, consegue fazer ali na cidade de São Paulo, que tem muita competição. Então, é o comitê mesmo que lança esses cursos, né? E eles que são responsáveis pelas formações aí dos classificadores, de algumas modalidades. Outras modalidades são algumas associações. Então, por exemplo, o paraciclismo, existe a Associação de Paraciclismo no Paraná, né? E aí sempre também entra em contato, às vezes eles lançam aí nas mídias sociais, não existe um protocolo, né? Então, é conforme a demanda. Como eu falei, no ano passado tiveram 3 formações, né, ao redor aí do Brasil, e tem algumas pessoas que estão na fase de trainee, né? Muitos abandonam, acabam não ficando até o final, mas a previsão é que para o ano que vem tenha, né, essa formação. Então, é só ficar ligado aí nas mídias que eles acabam lançando no início do ano. Então, para ser classificadora funcional, você tem que fazer o curso do comitê e depois participar de 3 eventos. Sim, no mínimo 3 eventos. Não tem que ser um evento pelo comitê. Então, por exemplo, na minha formação, tem que ser pelo comitê, porque aí nesses eventos vão ter os professores, né? Que eles vão te avaliar, enfim. Então, se realmente 3 competições foi o suficiente para você conseguir fazer uma classificação ou não. Então, tem pessoas que acabam ficando, às vezes, mais tempo do que isso, né? E algumas pessoas em 3 competições acabam se tornando classificadores. Então, tem que ser uma competição do comitê. Entendi. E esse curso para classificação é um curso de quanto tempo? Eles geralmente são 3 dias, em um final de semana, sexta, sábado e domingo. Então, eles lançam um edital. Geralmente, a busca é muito grande, o que eles acabam utilizando é algum critério, né? Então, por exemplo, eles vão dar preferência para quem tem alguma experiência com esporte, para quem tem experiência já com que conheça um pouco o paradesporto, para que não tenha essa grande evasão, né? Para que realmente consiga manter essas pessoas até o final ali da formação. Porque, como a gente viu, tem que saber um pouquinho de tudo, então às vezes acaba assustando no início, mas é muito tranquilo durante o processo, né? Nós vamos aprendendo ali a parte mais técnica e fica bem tranquilo. Legal, vamos ter uma outra pergunta da Amanda. Qual a patologia mais difícil de avaliar? Mais difícil de avaliar são os lesados medulares. E além dos lesados medulares, a mais difícil são as patologias degenerativas, né, com característica de perda de força, de extremidades, porque não existe classe para essas pessoas. Então, por exemplo, às vezes o nosso atleta ele tem déficit de mãos, ele não consegue segurar um peso, ele não consegue ficar em pé por causa que ele não tem força, ele não tem equilíbrio, porque é degenerativo de extremidades. E não existe uma classe para o perfil dele, né? Existe uma classe para perfil ou de membro inferior ou de membro superior. Então, a gente sempre fica naquele dilema tentando entender o que compromete mais esse paciente. É o membro superior dele ou é o membro inferior dele, né? Então, o mais difícil são essas lesões degenerativas de comprometimento de extremidade.
é sempre um desafio, a avaliação. A parte neurológica acaba pegando, né? É bem complexo. É muito complexo, mas... e tem sempre, eu não falei, né? Tem sempre que reavaliar esses atletas. Então, muitos, por exemplo, muitos neurológicos, né? Principalmente a atetose é muito difícil identificar exatamente o comprometimento funcional. Então, muitos nós não fechamos a classe, ele fica em um processo de revisão. Então, na próxima competição, outra banca vai ter que ver ele para identificar se foi a mesma coisa, se foi diferente, porque são lesões difíceis, né? O quanto que aquilo está comprometendo. Quando é novo, existe a questão de não ter treino, né? O treinamento, porque isso não pode interferir na classificação. Então, muitas vezes ele não está conseguindo fazer, mas não é porque ele não consegue, né? Pelo sistema ali, musculoesquelético. É porque ele não sabe fazer, né? Porque ele não treinou o suficiente. Então, isso também acaba sendo um desafio nesse perfil. E de quanto em quanto tempo é feito essa reavaliação dos atletas? Depende. Tem algumas, por exemplo, os pacientes que têm diminuição de amplitude, né? Tem aquela restrição. Se é uma restrição permanente, não vai mudar, então ele não precisa ser reavaliado, né? Da paralisia também, se eu identifiquei que ele é um hemiplégico, né, aquela hemiplegia, ele vai ficar naquela classe para sempre, aquilo não vai mudar. Agora, tem alguns, nesses casos, é um lesado medular que treina há 3 meses, né? Então, assim, nós avaliamos, alocamos numa classe, mas olha, eu vou esperar daqui 1 ano, por exemplo, e vai depender do calendário de competição. Às vezes eu avaliei em janeiro e em dezembro vai ter outra que ele vai participar. Então, eu posso mandar para essa outra competição, né, no mesmo ano. Ou, em caso de adolescente, nós podemos focar para 18 anos. Então, às vezes pode ser daqui 2 anos, daqui 3 anos. E, se for degenerativo, pode ser que seja, né? Então, hoje, daqui 3 meses, ele tem que ser reavaliado, né? Então, depende muito da característica da patologia de base dele. Pode ser que sejam alguns meses ou anos de reavaliação. E aí, não existe um protocolo. Nós que determinamos a partir do que foi avaliado, né? E aí, precisa refazer nova banca. Entendi. Mais alguma pergunta? Tem aqui. Tem uma sobre o congresso. Esse congresso do paradesportivo, né? Esse congresso, ele hoje acontece a cada 2 anos. Então, ele aconteceu em 2018, em São Paulo, e era para acontecer esse ano. Como ele não aconteceu, a previsão é que ele aconteça no ano que vem. E ele é um congresso, assim, para quem gosta da área, ele é um congresso fantástico. Na última edição, né, para falar em valores, assim, com relação à acessibilidade, ele era um congresso de R$80, que não pagava, assim, nem o kit dele, né, e eram palestrantes internacionais, que trouxeram muitos equipamentos, enfim, muita tecnologia para a gente conhecer. Então, ele é extremamente acessível para quem é da graduação, para quem mora em outro estado, vale muito a pena ir um dia para conhecer. E sendo no comitê, acaba conhecendo também toda a estrutura, enfim, acaba sendo uma experiência bem bacana, bem legal e bem acessível. Mais perguntas? Se alguém quiser ligar a câmera, falar com a Amanda, fazer a pergunta direto para ela, fica à vontade também. Sim. Deixa eu ver aqui embaixo. Uma pergunta, Amanda, também, sobre relação... Vou fazer uma pergunta, então. Em relação às próteses, né? Existem diferenças, assim, de modelo de prótese, assim, que o atleta possa ganhar alguma performance em cima? Ou elas são todas protocolizadas, elas são todas as mesmas, o material é igual?
Então, não existe um protocolo, tá? O único protocolo que tem é com relação à altura dessa prótese. Então, por exemplo, se eu tenho um atleta que ele tem a prótese que é mais tecnológica, né, e um atleta que ele não tem aí uma prótese tão tecnológica, isso não vai fazer diferença, né? Acho que foi há 2 anos atrás, que teve um problema desse na natação, que era um tipo de roupa, enfim, que tirava muita aderência ali da água e foi proibido. Mas no caso das próteses, elas são liberadas, né, com relação ao material. A única questão é a altura. E antes achavam que quanto maior a prótese, maior seria ali a velocidade, né, maior a performance desse atleta. E hoje nós sabemos que não. Então, se ele usa uma prótese muito alta, ele tem muito desequilíbrio. Então, por isso que essa altura, ele nunca corre no máximo, né, de altura dele. Ele vai identificar ali o melhor tamanho, melhor altura de prótese para utilizar, tá? Então, não tem uma relação com o material. Com performance, assim, né? Então, Oi? bem... Com relação à performance, assim, não tem um material que sobressai sobre o outro. Não. Ah, legal, boa. Vou até procurar essa semana para ver se tem algo novo, mas no ano passado eu dei uma lida sobre isso e não tinha nenhum material aí novo, não, que tinha Falando esse... de tecnologia, né? E performance. Tecnologia e performance, né? Então acaba... Sim. O Henrique falou que cadeira ele acha que tem. Cadeira tem, com certeza. Tem as cadeiras, até para quem conhece, né, um pouquinho de paradesporto, eu teve contato com algum atleta. Tem cadeira que tu pega na mão assim, que parece um ventilador de tão leve, né? Então, existe sim muita diferença, e isso pode, consequentemente, mudar a performance, né? Alterar o resultado final. E não existe uma regra. Então, pode ser que a gente vá numa competição, né, lá do comitê e veja uma pessoa correndo numa cadeira do dia a dia e uma pessoa nessa cadeira extremamente tecnológica. Então, não existe regra do que pode e o que não pode, né? Quanto mais condição, mais patrocínio essa pessoa tiver, melhor vai ser a performance dela final ali na cadeira, né? Então, existe sim, quanto mais leve, mais fácil, né? Dele tocar essa cadeira e ganhar velocidade. Alguém mais? Fazer uma pergunta para a Amanda? Nada. Antes da gente encerrar aqui também, o Igor, você queria dar um recado da jornada do mês que vem? Para o pessoal aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, Amanda. Parabéns pela aula. Excelente. Obrigado pelo aceite do convite para engrandecer nossas reuniões. Muito legal. Como o Derek falou, a partir do próximo mês, aí, todo sábado do mês de novembro, no dia 7, dia 14, 21 e 28, todo sábado pela manhã, vamos ter a jornada de fisioterapia esportiva. Todas as regionais do Brasil se uniram para fazer uma grande jornada, porque infelizmente a gente não pôde fazer a nossa jornada presencial, que é o que acontece em todo ano par, e a gente vai ter que fazer de forma online. Então, o link está nas nossas redes sociais. Corre, se inscreve, vai ser bem legal. Vai ficar disponível uma semana após o término da jornada. Vai ser bem produtivo. Então, aproveite. Grandes nomes da fisioterapia esportiva, diversos temas bem legais. No próximo mês de novembro, a gente não vai fazer a nossa reunião mensal, que é essa que está acontecendo, por conta da jornada. Mas em dezembro, a gente finaliza o ano com a nossa reunião mensal. Mais um recado, infelizmente ainda não vamos ter as reuniões presenciais, visto hoje a gente conversou dentro da diretoria nacional, chegamos a um comum acordo que ainda não é o momento, visto as incertezas que a gente está vivendo ainda,
Então, a gente vai aguardar um pouco mais, por mais que algumas faculdades estejam voltando para algumas aulas presenciais, a gente ainda não vai ter o controle, é complicado, vamos aguardar e vamos manter, por enquanto, o formato online, que abrange bastante gente. Hoje eu gostei aqui, batendo quase 50 pessoas online, muito legal. Então, vamos tentar manter, e aí a gente vai mandando algumas atualizações nas nossas redes sociais. Segue lá no Instagram, Sonaf São Paulo, Sonaf Brasil, o perfil da Amanda, pessoal aí que... O recado também da Liga Acadêmica, Igor. Isso. Pessoal da Liga Acadêmica, até amanhã vocês podem enviar o trabalho para a comissão para avaliar e classificar, para vocês apresentarem o trabalho nos dias da jornada. Acho que é uma oportunidade bem legal, interessante para que o pessoal que está se formando agora, mostrar o que tem produzido. Isso já estamos recebendo alguns, e se tiver alguém aqui que ainda está na graduação, que faz parte de alguma liga acadêmica, aproveita. Se tiver alguma dúvida, me chama o Derek aí no privado, e a gente pode ajudar. Beleza? Obrigado mais uma vez, Amanda. Obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado, Derek, por assumir hoje. Valeu, Igor. Nosso diretor científico. Muito bom. Obrigado. Beleza. Bom, acho que mais alguma pergunta aí para Amanda? Ou por hoje é só, pessoal? Tem uma que é sobre ser mais difícil reabilitar ou classificar. Aqui, né? Do Henrique. Na minha experiência, mais difícil classificar, porque num processo de reabilitação, nós temos muito contato com o paciente, nós conhecemos o perfil do paciente, todas as questões psicossociais daquele paciente, muitas vezes a família, que é um processo que facilita muito a reabilitação. Então, ao longo do tempo, nós vamos conhecendo esse atleta. No processo de classificação, essas questões psicossociais, essas questões mais do perfil mesmo, nós não conhecemos, né? Então, será que isso pode, no processo de classificação? Nós ignoramos isso, né? Então, acaba sendo mais uma questão física mesmo, uma questão biomecânica naquele momento. Então, eu vejo como o maior desafio o processo de classificação por isso, que é uma pessoa que nós nunca vimos na vida, muitas vezes está sem os pais, a gente tenta entender o contexto, mas acaba sendo também um grande desafio, né? Fora que vem algumas patologias que nós nunca vimos na vida, né? Algumas síndromes que, dependendo da região do Brasil, existem algumas síndromes aí que realmente é algo extremamente raro. Então, tem que, na hora, buscar o que pode ser o comprometimento. Acaba sendo um desafio um pouco maior. Mais alguém? Alguma pergunta? Acho que não. Seus alunos, uma pergunta dos seus alunos. Meus alunos têm aula comigo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vi a Catrícia, sua aluna, ela estava anotando tudo, hein? Ela estava anotando, minha aluna. Tá, eles têm que fazer relatório. Tá certo, boa. Vou fazer relatório. Ela estava anotando tudo ali, uma meia hora da aula. Relatório está pronto, hein? Então. Pode cobrar ela, que tá até gravado aí, hein? Eu falo que tem que conhecer agora e se inserindo, né? Olha, vai ter o curso, já sabe mais ou menos o que é, porque realmente acaba sendo um negócio muito restrito, né? Só que nós precisamos, imagina, aqui no Mato Grosso, né? Hoje tem eu aqui como classificadora, que eu estou próxima,
mas tem ninguém aqui na região, então tem que deslocar alguém. Então, quem se interessa tem que fazer sempre, tem que se atualizar. É uma baita oportunidade, e para quem gosta de viajar, né, nós somos convocados, aí acaba conhecendo, é um trabalho muito, muito legal, e com uma área que é apaixonante, né, o paradesporto, ele é apaixonante. Perfeito. Eu ia pedir para você falar algumas considerações finais, mas eu acho que você deixou uma mensagem aí, né? Ou se você quiser acrescentar, fica à vontade e a gente encerra a aula hoje, tá bom? Então, é isso, né? Eu queria passar, trazer um pouquinho dessa informação das possibilidades, de entender como é o processo, para quem gosta, como é que pode estar inserindo, né, o teu paciente, a importância dessa inserção. Nós, fisioterapeutas, temos esse papel muito importante, principalmente com o adulto, né, porque nós somos os profissionais ali ligados diretamente a esse paciente. Então, do nosso papel como fisioterapeuta e do nosso papel também como profissionais do esporte, né? Então, acredito que linkar essas áreas da pessoa com deficiência com o esporte é incrível. Apesar de ter essa característica, todo mundo pensa, nossa, mas que trabalho mais lindo, aquela questão do voluntariado, não tem nada disso, né? A gente se especializa, exige muito profissionalismo, assim como qualquer outro esporte convencional. Então, tem nada de coitadinho, né? Muito, a pessoa com deficiência. Existe ainda, né? Ai, coitado, perdeu a perna, coitado. Então, assim, gente, né? As possibilidades, elas são muito maiores aí do que qualquer disfunção, né? Então, nós temos um papel essencial nesse processo. Isso aí, muito bem, professora. Parabéns pela aula. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E obrigado a todos por ter assistido a aula de hoje. Aí, como o Igor falou, foram quase 40 online aí, um número bem legal, tá? Então, vamos ficando por aqui, então. Muito obrigado novamente, Amanda. E a gente vai mantendo contato aí. Okay. Valeu, pessoal. Valeu, Igor. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite.